a história como ciência, ela é pautada em documentos, em fontes. Se os documentos não confirmam aquilo que pensávamos, nós é que estamos errados. O que é o revisionismo? É quando você volta atrás no tempo, ou faz do tempo uma espécie de bengala para uma verdade prévia e que não será alterada. Quem vive de passado é museu. Quantas vezes já nos ouviu tal afirmação jocosa quando alguém tentava alertar para acontecimentos históricos? Esse ditado tenta apresentar a experiência humana como concentrada no presente, preocupada com o futuro, imune ao que já aconteceu. Por outro lado, outros movimentos exaltam o passado, pelo menos um passado, uma era de ouro, gloriosa. A ideia aqui é mergulhar numa volta a um passado mítico. Há muito tempo somos alertados para os riscos, tanto da negação quanto da exaltação do passado. Maquiavel, há meio milênio, nos ensinava a buscar exemplos do passado para melhor interpretar o presente. David Hume, nos explicou a força social e individual do costume, do hábito. Habermas continua a nos mostrar que o nosso mundo da vida vem de antes de nós para dar sentido ao que está diante de nós. Para nos guiar por uma visita a esse museu de grandes novidades que é o Brasil, de um presente tão cheio de passado, o Canal Brasil recebe a historiadora Lília Schwartz. Lília, muito obrigado por nos receber. Obrigada a você, Galeno. Faz tempo que a gente está tentando, finalmente deu certo, né? Verdade, verdade. E só antes de começar, aquele lembrete de sempre, inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Lília, falar sobre o tempo é uma das atividades intelectuais mais complexas. Tanto ele é uma das categorias, né, que nos torna iguais enquanto seres humanos, para o Kant, quanto uma das bases fundamentais da física do Einstein. Né? Mas eu gostaria de perguntar sobre a importância da passagem do tempo para a nossa compreensão de nós mesmos como indivíduos e como sociedade. E uma das ideias que me chamaram a atenção num livro seu, acredito que foi sobre o autoritarismo brasileiro, você descreve a história e a memória como formas, por vezes, distintas de compreensão do passado. A história como inconclusa e a memória como acho que você usou a expressão, um presente do passado, um passado que continua presente. Qual é a relação entre história e memória? Há quem diga e há quem use história e memória como sinônimos, que não são. É possível dizer que história e memória muitas vezes vivem as turras uma com a outra, né? Vamos aqui, é muito difícil saber aonde termina a fronteira de uma, onde começa a outra, né? Mas é possível especular sobre as particularidades de cada um. Vamos dizer que a história ela é inconclusa porque o tempo não para, né? Como já dizia o bardo Cazuza, ou seja, o tempo vai moldando, o tempo vai fazendo, tanto que eu sou esse misto de historiadora com antropóloga, o que me faz um pouco mais atrevida, porque os historiadores preferem analisar processos que se encerram, né? Isso para não errar, isso para não ter o descontrole da novidade. Porque a história é assim, ela vai se formando, mas nada impede que novas gerações venham e novas gerações a interpretem de outra maneira. Esse é o dado inconcluso. Você pode mudar a história, pela descoberta de novas fontes, o que sempre acontece, né? 2, você pode descobrir uma nova história fazendo novas perguntas para a história. Né? Eu, por exemplo, estudei Lima Barreto. Lima Barreto teve um biógrafo sensacional em 1957, Francisco de Assis Barbosa. Mas Francisco de Assis Barbosa, que foi não só responsável por recuperar a biografia de Lima Barreto, como foi responsável por recuperar a obra, ele há um momento do seu livro, de 57, em que ele diz, não quero entrar na questão racial. Bom, Galeno, achei que essa era a porta de entrada para mim. Então, quando eu escrevi Lima Barreto, Triste Visionário, eu analisei Lima Barreto a partir de uma série de marcadores sociais da diferença, como raça, né? Mas também região, o lugar dos subúrbios, também geração, como Lima Barreto gostava de dizer que era dos novos, classe social, e aí vamos. Então, é dizer o quê? Que a história é inconclusa porque cada geração coloca as questões do seu tempo. E, ao colocar as questões do seu tempo, ela altera a própria história. Agora, a memória. A memória é, muitas vezes, como disse o professor Antônio Cândido, uma memória de si. Né? Em que sentido?
A memória é ainda mais subjetiva do que a história, né? Ambas são, mas ainda mais porque ela parte de uma experiência pessoal, em geral vincada no presente, para ler o passado. Né? Nós temos vários livros de memória e nós sabemos que qual é a grandiosidade, qual é a falácia dos livros de memória. A grandiosidade é o lugar, como dizia a Hannah Arendt, do testemunho. Quem é a testemunha? Aquele que ficou para contar, aquele e aquela. Por outro lado, nós sabemos que toda memória ela é, de alguma forma, individual, então ela é carregada, não consegue deixar de ser marcada pela pessoa no presente que olha o seu passado. Então, memória e história são ambas categorias tempo e temporalidade. Como você chamou a atenção, o tempo é, segundo o Kant, um a priori, né? Em que sentido? Não há sociedade que não pense o tempo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não refletem sobre essa categoria da mesma maneira. Eu sempre cito o caso dos Nuers, estudado pelo Evans Pritchard, que moravam no norte da África, e que a categoria dele de tempo era muito bonita, porque o tempo era dado pela amizade. Então, se você tivesse um grupo Nuer aqui, outro grupo Nuer aqui, e um grupo Dinka no meio, os Dinkas eram os inimigos formais do Nuer, se você perguntasse para essa aldeia Nuer qual é, no tempo e no espaço, a aldeia mais próxima, é essa aqui dos Dinkas ou aquela lá dos Nuers? Eles não cogitariam duas vezes em dizer os Nuers. Então, categorias de tempo e espaço são categorias, são a priori vazios, né? Porque cada sociedade a completa. E tempo é isso, né? O tempo é uma categoria de marcação, né, da nossa existência e do nosso percurso no mundo. Nós usamos relógio, né? Existem sociedades que usam o canto do galo, outras sociedades que usam a poeira que vem dos chãos. Quer dizer, antropologicamente, são muitas as experiências e muitos os casos. Se não me engano, a Hannah Arendt também, que foi mencionada por você, né, agora, Lília, ela também ela fez esse alerta, né, que era só podemos conhecer alguma coisa que já não é mais, né, alguma coisa que já acabou. Podemos falar da Grécia Clássica, ela fala muito da Grécia Clássica, do período helenístico também, porque ele não existe mais, é outra coisa. Você mesmo acabou de mencionar esse risco permanente da sua carreira como historiadora e antropóloga, que é ter mergulhado num tema de história bastante recente, relativamente a outras histórias, e que tomara esteja longe do fim, que é o Brasil. Quando nós lemos a sua obra, é possível perceber uma quantidade muito, muito significativa de continuidades nas questões sociais, uma violência estrutural muito profunda. E na organização política mesmo, você estava mencionando formas de ver, né? Se olhássemos para um calendário, às vezes a vontade de fazer isso e checar se a gente não está no século XIX, para estudar algumas práticas políticas atuais no Brasil. Lília, o que é possível aprender sobre o Brasil de hoje, olhando para o Brasil do passado, de ontem? Eu não vou fazer a frase de Marx, que já foi muito castigada, né? A história se repete, né? Como tragédia, como farsa e como tragédia. Eu tenho trabalhado, como eu sou antropóloga e historiadora, com essas duas categorias. Uma categoria de mudança, né? A história é uma ciência da mudança, né? Uma ciência que fala de como os homens se reinventam, se reelaboram no tempo e com o tempo, mas a história também é, o que poucos chamam a atenção, uma disciplina que pensa a repetição, a reiteração, né? Essa ideia, eu acho que isso eu uso muito da antropologia. Durante muito tempo, se imaginou que a antropologia era uma disciplina somente anacrônica, né? Ou seja, que não se movia pelo tempo, e que a história, sim, seria diacrônica. Eu acho que essas são divisões apenas retóricas, né? Ou servem apenas para você começar uma aula, mas, na prática, a diacronia e a sincronia são categorias que se misturam. E até se a gente for pensar como o filósofo Didi Uberman, né, que tem elogiado o anacronismo, né, nós vemos como, cada vez mais, essas estruturas reiteradas, né, essas
esses elementos que se repetem, né, são muito relevantes na análise. Então, eu acho que essas categorias elas só funcionam como balizas, né? Elas não funcionam na análise mais prática. Eu, particularmente, como eu misturo história e antropologia, eu acredito que o nosso passado ele não condiciona o presente, tampouco explica o presente, mas ele é um lembrete, né? Ele nos ajuda a refletir sobre ele. O Peter Burke que diz que existia um funcionário nas bibliotecas de antigamente que era chamado de lembrete, porque ele que lembrava as pessoas sobre livro atrasado, livro rasurado, e o que fosse. Então, vamos combinar que a história é um lembrete, né? Eu não acredito em determinismo histórico, eu não acredito que nós somos apenas e tão somente fruto do passado, mas ele nos ajuda muito a refletir. Se pensarmos na questão racial, por exemplo, é muito difícil nós acharmos que um país que teve uma experiência moderna e colonial muito pautada na mão de obra escravizada, que transformou a escravidão numa espécie de linguagem interna, não fosse primeiro um país violento e também não fosse um país da discriminação. Mas eu também acho que não basta nós ficarmos só no legado, falar, nós temos o nosso racismo agora é só fruto do legado. Não, porque na contemporaneidade nós temos reescrito essa história e praticado um racismo que é estrutural e um racismo que é institucional, um racismo muito perverso, porque ele pretende naturalizar as diferenças e, falando em memória, um racismo muito perverso, porque é possível dizer que as pessoas negras no Brasil estão morrendo 2 vezes, a primeira fisicamente e a segunda na memória, né? Porque não tem sequer direito à memória. Também posso trabalhar com um livro que eu escrevi junto com a Heloísa Starling, que tem sido muito citado agora, que é A Bailarina da Morte, em que nós mostramos como foi a experiência brasileira em 1918, por ocasião da gripe espanhola, que também era chamada de gripe bailarina, e a experiência de hoje em dia. História também não é evolução, Galeno, porque se a gente pegar essa história em particular, é possível dizer que nós não evoluímos, que nós involuímos, né? Porque nós somos menos solidários, porque em 1918 nenhum dirigente político deixou de seguir as recomendações dos cientistas e dos médicos e sanitaristas da época, porque nós temos em 2020 e 2021 um governo negacionista, e em 1918 se existiu muita negação, porque é próprio dos homens e das mulheres não aceitarem que estão doentes, não aceitarem a morte, né? Isso é próprio do Ocidente, né? Por outro lado, hoje em dia nós temos quer dizer, em 18 não houve negacionismo, ou seja, não houve dirigente político que abandonou, né, a população, ou disse que já existia cloroquina, mas nenhum dirigente político fez propaganda de cloroquina. Então, acho que a história mostra também como nós não evoluímos sempre, né? Como muitas vezes nós involuímos, nós decaímos. Eu vou querer saber um pouco mais de ambos os temas que você levantou agora, Lili. Primeiro o racismo, depois eu vou querer saber mais ainda, até porque é o seu mais recente livro, e muito oportuno, né, que você e a Heloísa, que já tinham nos brindado com a biografia do país, né, Brasil, uma biografia. Eu vou querer saber mais sobre isso também. Eu já vi em algum lugar e me senti relativamente convencido de que o racismo seria um fenômeno relativamente humano, obviamente humano, mas relativamente novo para nós, humanos. Não havia, ou havia pouco racismo antes da evolução do sistema de transporte e comunicação. Quando as pessoas passaram a estar diante de outras pessoas com características bastante distintas, aí sim se criou um raciocínio que envolvia a diminuição do outro, né? No primeiro momento, características visuais, fenotípicas, cor da pele. Depois, talvez isso tenha entre muitas aspas, sofisticado, a percepção de outras diferenças, como língua, sotaque, religião, a mulher politicamente ativa, a pessoa LGBT+, ou o filho do porteiro que entra na faculdade, empregada doméstica que supostamente visita a Disney. Essas diferenças
no Brasil, talvez nunca tenha existido esse momento pré-racismo. O próprio conceito de Brasil, ele é simultâneo à chegada dos europeus e à exploração imediata das populações originárias e, logo depois, a trazer pessoas escravizadas da África. Portanto, talvez um conceito que não exista no Brasil, um momento pré-racista no Brasil. Por que ainda resiste aqui no país um mito de que não há racismo, de que somos uma sociedade em que houve um congraçamento entre as pessoas com determinadas diferentes características fenotípicas? Eu acho que você cita, eu acho que foi no autoritarismo também, acho que é do Florestan até a frase, por que temos esse preconceito de reconhecer que somos uma sociedade preconceituosa? Bom, vamos dividir o joio do trigo. Eu precisaria te perguntar o que você chama de racismo, né? Racismo científico? Racismo como descoberta do outro? Então, acho que convém, Galeno, a gente ir com calma, tateando essa coisa de pré-racista, racista. Bom, se a gente pensar no racismo como um espanto diante do outro, eu não acho que é só com a evolução dos transportes que a humanidade conhece os outros. Desde que a humanidade existe, ela está estranhando o outro, né? Ou seja, os gregos chamaram de bárbaros a todos aqueles que não eram eles mesmos, certo? Narciso acha feio que não é espelho, né? O Brasil colonial chamou de hereges a toda a humanidade que não professava a religião católica. Esse é um tipo de racismo, né? De que maneira? Porque a humanidade sempre reagiu em relação ao outro, e muitas vezes com ódio, e muitas vezes falando mal do outro, né? Então, acho que não precisamos esperar a modernidade e a evolução dos sistemas de transporte para dizer que os homens entraram em contato com outras humanidades. Não. Senão, pensaríamos que as humanidades estavam isoladas nos seus lugares e depois entraram em contato. Não. Desde que o homem é homem, ele encontra o seu diferente e reage ao seu diferente. Há duas atitudes em relação ao diferente. Uma atitude é de ojeriza, né? Dizer, eu não gosto, não concordo, e pior, acho que é menos do que eu. A outra atitude é aquela que Rousseau chamou de alteridade, ou seja, a descoberta do outro é tão fundamental que ela transforma a concepção do eu, né? Essas duas concepções sempre existiram. O que existiu no Brasil? No Brasil existiu desde o início, como falávamos aqui, primeiro se escravizaram os indígenas, depois, ao mesmo tempo, indígenas e africanos, porque não é verdade a ideia de que eram ou indígenas ou africanos, né? Não contaram para eles, sabe? Esqueceram de avisar os romanos, né? Mas não sei se isso é racismo, né? Isso foi, de fato, um projeto do Estado moderno de subordinação de algumas populações e mais, de conseguir muito lucro por cima dessas populações. Outra situação bem diferente é a criação do racismo científico. São todos fenômenos da branquitude, né? Ou seja, foi a branquitude, ou seja, os europeus ocidentais, em geral, homens que construíram o sistema escravocrata e o mantiveram e lucraram muito com ele, e foram também os europeus que, no contexto de desmontagem da escravidão, construíram o racismo científico. Ora, o que é o racismo científico? É a construção de um aparato acadêmico até, né, para legitimar o que era ilegitimável, né? A posse de um homem sobre outro homem, de uma pessoa sobre outra pessoa. O racismo científico surge justamente no final do 19, meados para o final do 19, para dar conta da discriminação. Diferentes também são as teorias de branqueamento, que tomam força no início do século XX no Brasil. Teorias que supunham que, em 3 gerações, o Brasil seria branco, né? Em 1911, ocorre o Congresso Universal das Raças, e João Batista Lacerda, que era então diretor do Museu Nacional, vai ao Congresso e leva essa tese, chamada Sur les Métis. Ele, inclusive, leva a reprodução de uma tela, né, a Redenção de Kant, que mostra exatamente isso, né? É um casal, o homem é branco, a mãe é muito negra, a esposa tem os traços mais refinados e o filho é
branco de olhos azuis. Os brasileiros achavam que iam ser gregos no futuro, não é? Iam dar a volta e iam ser gregos. O que vai acontecer? No início do século XX, estávamos a um passo do apartheid racial, porque não só as teorias de branqueamento faziam muito sucesso, como as teorias de eugenia. Renato Kell, professor da Faculdade de Medicina, vai à África do Sul e elogia o sistema do apartheid. O mito vai ser criado nos anos 30, esse mito da democracia racial, que é uma engenharia social das mais sofisticadas. Primeiro, eu trabalho com a noção de mito não como mentira. Né? O mito não mente, como diz Lévi-Strauss. Né? O mito ele só funciona porque ele trabalha em cima de contradições fundamentais da nossa sociedade. Na minha opinião, a grande contradição da sociedade brasileira ainda não resolvida é a questão racial. Né? Continua a ser. Por isso, esse mito da democracia racial vai girando em espiral, vai produzindo novas versões. Né? Esse mito é um mito que constrói o racismo brasileiro, constrói o silenciamento da questão racial no Brasil. Por quê, Galeno? Porque esse mito não permite que as pessoas digam que tenham preconceito. Florestan Fernandes escreve essa expressão incrível, né, em que ele diz que os brasileiros têm preconceito de ter preconceito. Em 1988, nós fizemos uma pesquisa na USP em que nós perguntamos aos brasileiros se eles tinham preconceito, para rever a pesquisa. 96% disse que não. E quando nós fizemos a segunda pergunta, se eles conheciam alguém que tinha preconceito, 99% das pessoas disseram que sim. E a terceira era, se você disse sim, tente descrever o grau de relacionamento que você tem com a pessoa imaginada aqui, para essa questão. Nós não pedimos nomes, mas as pessoas queriam dar nomes. Então, falavam meu pai, a minha mãe, o meu namorado, e davam as situações também, não entra no elevador. E a conclusão informal da pesquisa é que todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial cercado de racistas por todos os lados. Esse é um mito poderosíssimo, porque se eu chegar aqui numa reunião e perguntar, as pessoas vão dizer, eu não tenho, mas você tem. Isso faz com que a questão nunca chegue a cada um. Essa, na minha opinião, esse mito vem sendo desmontado mais recentemente. Né? Vem sendo desmontado, sobretudo, pela atuação dos ativismos negros. Em 78, por exemplo, quando foi... Não, ou antes, Lima Barreto, no começo do século XX, já denunciava a discriminação existente entre nós. Não foram poucos os ativismos negros, a Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro, a criação do movimento negro unificado em 1978, em plena ditadura, e agora essa coalizão por direitos negros. Qual é o texto que está já em Lima, no fundo, que está na fundação do Movimento Negro Unificado e que está agora, no ano passado, na Coalizão por Direitos? A ideia é que nós não teremos uma democracia enquanto formos tão racistas. Na minha opinião, Galeno, o que vai mudando agora? É porque nós, brancos, eu e você, né, nós não estamos acostumados a ser estudados como raça. Nós estamos acostumados mais a estudar os outros como raça. E agora nós temos sido forçados a entender o que nós fazemos. Então, o que são as nossas políticas de privilégio, o que são os nossos processos de subordinação diária, quais são os nossos processos de naturalização do preconceito. Não dá mais para dizer que é o outro. Né? Tanto que eu uso muito uma citação que é da Angela Davis, a grande ativista intelectual negra norte-americana, e também da Djamila Ribeiro, né? Também grande intelectual brasileira, né? Que chamam a atenção para a ideia de que, nesse contexto que nós vivemos, já passou da hora de dizer que nós não somos racistas. Que esse era um mito da democracia racial. Agora é hora de mostrar como você e eu somos antirracistas. E como? A questão não é moral, a questão é prática. Né? O que é que cada um de nós, porque cidadania é uma franquia da democracia, certo? O que é que cada um de nós faz todo dia como cidadão e cidadã, né, para combater o racismo?
Outro aspecto, esses aspectos estruturais da sociedade brasileira, é a questão histórica e atual da desigualdade, né? E normalmente, quando se fala do Brasil enquanto uma sociedade desigual, vem à mente a ideia de uma desigualdade de renda. E o país é um fato matemático, o país é um dos países mais desiguais do mundo, né? Mas a desigualdade brasileira, pelo menos soa para mim, como maior do que apenas determinadas pessoas terem mais dinheiro e insegurança alimentar de pessoas que moram, às vezes, a centenas de metros de pessoas que têm como meio de transporte helicópteros em grandes cidades brasileiras. Aqui no Canal Brasil, a gente conversou há algum tempo com um cientista político português conservador, o João Pereira Coutinho, que é colunista da Folha de São Paulo. E aí eu fiz uma pergunta para esse conservador português, o que ele achava da desigualdade aqui no Brasil. E a resposta dele me chamou a atenção. Ele falou que a desigualdade do Brasil vai muito além da renda. Ele deu um exemplo pessoal dele. Ele estava com uma namorada brasileira num hotel de Paraty, se não me engano. E aí, durante o café da manhã, ele viu que tinha uma Folha de São Paulo e pediu para um funcionário: olá, bom dia. O senhor, por favor, poderia, se não estiver fazendo outra coisa, você poderia pegar a edição da Folha de São Paulo para mim, por favor? E esse funcionário nada fez. Aí ele achou, nossa, só está em português, né? Está aqui há muito tempo no Brasil, mas, enfim, ele repetiu, por favor, o senhor poderia pegar... E ele, mais uma vez, não fez nada, até que a sua namorada brasileira falou, pega a Folha, pega o jornal ali. O sujeito imediatamente foi. Como o Coutinho racionalizou isso? No Brasil, a desigualdade é maior, é um servilismo. Talvez aquele funcionário não tenha entendido que se estava falando com ele porque ele tinha se referido a ele como senhor, pedido por favor, ou seja, seria algo que vai além, é uma desigualdade que não é de renda, talvez seja uma desigualdade que seja multidimensional. Essa desigualdade que vai além de pobres e ricos é um dado histórico do Brasil desde o início, ou em determinado momento isso se consolida, Lília? A desigualdade é um dado desde o início, né? E acho que eu não sei se eu faria a mesma interpretação, eu precisaria ver como é a cor do Coutinho, como que é, sabe? Porque eu acho que são muitos elementos, né? Branquinho como nós. Mas eu acho que a gente precisa, enfim, quem sou eu para analisar essa situação, né? Mas vamos lá. A desigualdade, ela é uma linguagem também no Brasil, assim como a violência é uma invenção da modernidade. O Brasil foi criado sob o signo de que poucos mandam e muitos obedecem, né? Também foi criado sobre o signo da tremenda violência, né? A ideia de que uma pessoa pode comprar, alugar, fazer seguro, fazer penhora de outra pessoa, ou seja, basicamente pode desumanizá-la, né? Então, a desumanização é o auge da desigualdade. A escravidão, ela é um sistema que supõe exatamente isso, né? A subjugação dos corpos indígenas, dos corpos negros, enfim, e de outros dos corpos dos pobres e tudo mais. Mas a desigualdade se afirma no Brasil basicamente pela questão de renda, né? Ou seja, a namorada do João Pereira só poderia mandar porque ela era cliente do hotel, né? E porque ela estava morando naquele hotel. E o outro só obedeceria porque ele está acostumado a essa linguagem da desigualdade. A desigualdade no Brasil é tremenda, não é, Galeno? O Brasil não é um país pobre, é um país de pobres. E nós sabemos que depois da pandemia vamos sair ainda mais pobres e ainda mais desiguais. Eu chamaria atenção para a desigualdade educacional, né? O Brasil estava trabalhando firmemente no sentido não de zerar a sua desigualdade na educação, mas de melhorar os seus índices educacionais. E eu comparo os índices educacionais no Brasil, não estou falando de Japão, Coreia, sei lá o que, isso no mesmo estado, estou falando dos países vizinhos mesmo, né? Ou seja, o Brasil não destina o seu PIB proporcionalmente à educação. E depois da Covid sairemos com um gap ainda maior, né? Ou seja, já havia, claro, um gap muito grande entre a escola pública e a escola privada, sobretudo no ensino médio e fundamental, né? Mas também no segundo grau, também universitário, mas que no universitário inverte, né? Essa pirâmide inverte. Mas o que acontecia antes? Minimamente, os alunos iam à escola, tinham aula, encontravam os amigos, podiam perguntar, fazer suas dúvidas aos professores. O que está acontecendo agora?
todos os estudantes nos mais diferentes graus estão sofrendo, todos nós estamos, mas eles estão sofrendo muito, porque nós sabemos que a educação se faz pela sociabilidade, pela troca, pelo diálogo também. O diálogo com os mestres, mas o diálogo horizontal também. Esse é o momento da descoberta, esse é o momento do fascínio. Os alunos brasileiros que têm aula em escolas privadas, pior, mas bem ou mal, tiveram aula em 2020 e agora começam a voltar a um esquema híbrido. Tiveram professores, tiveram o seu professor para perguntar suas dúvidas, tinham os seus cadernos, também como eram alunos de classe média ou alta, podiam se dar ao luxo de ter o seu laptop privado para poder trabalhar, ter internet na sua casa, né? Dado que não é realidade para a escola pública. De cada 4 brasileiros, 1 não tem acesso à internet. O que é que está acontecendo na escola pública? Agora eles fizeram um esquema de aulas continuadas, ou seja, o aluno não tem mais o seu professor. Ele tem um professor que dá, uma pessoa que vai dar uma grande aula para todas as 4ª séries, e não há espaço para dúvida, não há nenhum espaço de individualização. Os níveis de repetência não são altos, porque muitas vezes em alguns estados não se repete no Brasil, mas nós sabemos que as pessoas não estão estudando, que os níveis de desistência são altíssimos, e já temos dados de como nós temos aí uma geração que não foi alfabetizada, nem será tão logo, e não aprendeu a matemática mais básica. Então, eu penso que sairemos ainda mais desiguais. O servilismo é uma decorrência do patrimonialismo, das nossas relações e do coronelismo, enfim, que é a expressão máxima desse senhor de escravos e que depois se transforma em coronel na Primeira República e que hoje, né, em 2018, nós elegemos a maior bancada dos parentes, portanto, estamos muito próximos, né, da situação em que falávamos no passado. A desigualdade é, de fato, uma linguagem, né, e é uma linguagem, de novo, muito perversa, e uma linguagem que ganha um vocabulário corporal também, que é a forma como nós não enxergamos aqueles que são subordinados a nós. Esse é um outro problema da branquitude, não é? Eu sempre trabalho, Galeano, com 2 verbos, ver e enxergar. Ver, eu digo que é uma qualidade, é uma capacidade humana, que quase todos nós temos, infelizmente não todos. Já enxergar é uma opção cultural, né? E nós optamos, como no caso citado, em não enxergar, né? Nós não enxergamos muitas coisas, e com isso nós perpetuamos a desigualdade e os padrões de subordinação. Pegando o tema da educação que você mencionou, e eu gostaria até de explorar com você, mas você já trouxe o tema da desigualdade do sistema educacional. Eu queria mencionar um outro aspecto da questão educacional, que é o fato de que, nos últimos poucos anos aqui no Brasil, o próprio sistema educacional se tornou uma espécie de campo de batalha político, né? Movimentos extremistas que buscam cercear discussões que já são estabelecidas como moralmente fundamentais em sociedades democráticas de todo o planeta, né? Aí me veio à mente o sociólogo Ernest Gellner, que é um grande estudioso do fenômeno do nacionalismo, né? Ele falava que, ao contrário do que o Weber considerava que uma sociedade nacional era uma espécie de monopólio do uso da força legítimo, né? O Gellner falava que mais importante para uma sociedade nacional é o monopólio do sistema educacional, no sentido de doutrinar as pessoas, como elas devem ser, como elas devem pensar. Histórica e atualmente, Lília, o sistema educacional brasileiro foi usado para nos doutrinar e tenta se fazer isso de novo? Bom, você tem um sistema de educação para a liberdade e tem um sistema de educação para a repetição, né? Nós sabemos que governos ditatoriais, fascistas, populistas, têm na educação uma espécie de braço, né? A gente pode ver no momento, é fácil notar, no momento mais ditatorial de Getúlio Vargas,
como ele reunia as crianças em grandes estádios e para que cantassem o canto orfeônico de Villa-Lobos juntas, né, em uma grande exaltação da nação, e também ao centro desfilava a fotografia do líder Getúlio Vargas, né? Essas são coreografias reiteradas, são tecnologias mesmo, eu diria. Tecnologias do fascismo, né, que usam a educação como uma forma de doutrinação, muito diferente do modelo do Paulo Freire, por exemplo, que chama atenção para a educação como forma de liberdade, né? Eu apoio muito essa ideia, né, porque eu acho que quanto menos educados nós somos, e eu falo educação não só no sentido formal, mas há várias formas de educação também, não é? Mais intolerantes nós viramos, né? Tivemos já antes o ministro Velez, que era contra eles chamam de ideologia de gênero, mas não existe ideologia de gênero, né? São identidades de gênero contra, né, essa que é uma grande conquista da democracia, né, o direito à liberdade de escolha de gênero e sexo, não é? Depois o ministro Weintraub, né, que criou uma propaganda para o Ministério de Educação, que a imagem eram todas crianças brancas e loiras, né? E também a imagem de uma mulher negra que usava do Enem para se formar na universidade. Não sei se você viu, Galeno, mas o braço dela que tinha aliança era um braço negro, como o corpo dela. E o braço dela que segurava o canudo era um braço branco. Portanto, a gente acha que as teorias de branqueamento ficaram lá paradinhas no começo do século XX. Não, elas estão absolutamente presentes. E são ministros ministérios da educação que não usam da educação para construir bons cidadãos. Porque o bom cidadão, a boa cidadã, ela tem a sua autonomia de reflexão, né? Ou seja, é o mau cidadão aquele que só sabe repetir, é um mau cidadão aquele que não traz consigo uma reflexão crítica, né? Infelizmente, é o que o nosso atual dirigente e os seus ministros preconizam, né? Ou seja, que eles criam, por exemplo, um modelo de família, uma família heteronormativa, e chamam todos os demais do sem família, né? Eles criam um modelo de partido e chamam para as escolas sem partido. Eu perguntaria, existe algo nessa vida sem partido? Tudo tem parte, né? O que é importante é nós agirmos eticamente com essa parte que nós advogamos, ou seja, e como? Boa informação virou um ato de resistência, não é? Porque o que nós vemos mais circular é má informação. Falando, outro tema que eu acredito que seja bastante relevante, certamente na sua obra, mas no momento político brasileiro também, é o surgimento do momento democrático brasileiro e a utilização de mecanismos democráticos contra a própria ideia de democracia. Hoje, talvez de maneira mais caricata, com pessoas que defendem liberdade de expressão para pedir a volta do AI-5, o fechamento do Congresso, enfim, se torna caricato esse movimento. Mas, recentemente, a gente também conversou com um deputado português também, estou sendo muito português aqui, né? Que é um cientista também, na verdade, ele era um cientista histórico, depois se elegeu deputado em Portugal, em que ele, antes do início da entrevista ser gravada aqui no Canal Brasil, conversando, ele, batendo papo, ele falou, olha, acho que tem uma autora espanhola, cujo nome me foge agora, que fala, olha, eu acho que ela levantou um ponto muito bom que não tinha me ocorrido tanto assim, que é o fato de que talvez não estejamos vivendo uma crise, mundialmente falando, não falava do Brasil, não uma crise da democracia, mas uma crise do republicanismo, essa ideia da existência de uma coisa pública compartilhada pela sociedade, e nessa sociedade as pessoas sendo iguais. É anterior até à discussão sobre as práticas democráticas, é a própria consciência de ser republicano. E aí, mais uma vez, eu liguei a um dos livros seus, quando eu acho que nesse momento você cita o José Murilo de Carvalho, quando ele fala que a nossa república nunca foi republicana. Então, se há uma crise da república no Brasil, ela já vem de longe? Olha, Galena, a gente pode dizer que a república, a democracia, são sempre processos inconclusos, como já conversamos aqui, né? Assim como a história. Por que inconcluso? Se a gente pensar na ideia de república e na democracia, lá nos gregos,
né? Nós diríamos o quê? Quem estava dentro da República, quem era cidadão e quem não era? As mulheres, os estrangeiros e os escravizados. Então, já naquele momento, a inclusão era uma inclusão relativa. A República sempre foi um regime que precisa ser conquistado mais uma vez, né? Mas o que a gente pode dizer que da Constituição Cidadã de 88 até a eleição de Bolsonaro, na minha opinião, não, eu diria que antes, até o golpe do impeachment de Dilma Rousseff, que acho que vai ficando mais claro agora, né? Como eu gosto de uma justiça célere e igual para todos, né? Não para algumas pessoas sim e outras não. Então, o que eu queria dizer é que houve todo um momento, praticamente quase 30 anos da história brasileira, em que tivemos uma democracia e uma república bastante plenas, né? Tanto é que, nesses 30 anos, nós vimos surgir na agenda brasileira uma série de agentes sociais que estavam até então silenciados, né? Eu me refiro às populações negras, às mulheres, às populações negras, às populações LGBTQ+, às populações quilombolas, ribeirinhas, ou seja, indígenas, uma série de agentes que não faziam parte da nossa agenda, né? Isso é o que uma república faz, ela permite a expressão do seu cidadão e ela inclui cada vez mais. O movimento que nós vimos crescer nas ruas, desde o impeachment da presidente Dilma, num ano muito terrível para a democracia, que foi 2016, né, a eleição de Donald Trump, o Brexit na Inglaterra, foi um ano muito marcante, né? Nós vimos a construção mundial de uma reversão de expectativas, né? A minha geração errou feio, porque nós achamos que a democracia e a república eram as vocações da humanidade, e que todos queriam isso. E descobrimos que estávamos errados, né? Isso é muito importante, a gente aprender com os erros que a gente faz. E tomara que as nossas gerações, as futuras gerações, nos redimam nesse erro. Porque o que aconteceu a partir de 2016, mundialmente no Brasil, foi essa desagou por sobre o mundo uma onda conservadora, mais do que conservadora, uma onda retrógrada, porque conservadores são aqueles que, enfim, respeitam a Constituição, mas têm uma posição um pouco avessa à mudança. Mas eles são bons, sabe? Você ter bons conservadores e bons democratas, isso é muito bom, porque eu sempre digo que a temperatura da democracia funciona muito melhor na diferença. O problema é você ter um governo retrógrado, que como diz o nome, quer fazer voltar atrás, quer fazer retroagir. Isso é um problema. E nós temos um governo retrógrado, que tem procurado tirar da cena pública agentes que estavam absolutamente inseridos nessa cena. É um grande problema. Eu acho que o Brasil talvez teve alguns momentos republicanos, né? O José Murilo de Carvalho, ele é meu mestre, né? Mas é um mestre cético. Eu diria que, eu sempre digo, sabe, Galeno, que eu sou otimista no atacado e pessimista no varejo, né? Então, eu acho que a gente, olhando na longa duração, nós tivemos momentos interessantes, de uma democracia interessante, de uma república interessante. Com certeza, hoje não vivemos esses momentos mais brilhantes, mais inspiradores e utópicos, né? Não posso deixar você ir embora daqui sem mencionar, já falamos sobre a questão do racismo, principalmente quanto à população negra no Brasil, mas outra característica perversa nacional histórica foi como as elites lidaram com as populações que aqui já estavam, quando era a chegada dos europeus, as populações indígenas, populações originárias, né? Desde o início, apesar de um discurso histórico de que haveria, talvez mais até em relação às populações originárias do que as populações de negros e negras escravizados que foram trazidos da África, uma suposta harmonia, mas você mostra em diferentes livros seus um passado prolongado de violência, escravização e extermínio. Uma violência que não era apenas a violência física, mas também as doenças que eram levadas para essas populações.
Hoje, muito recentemente, casos e mais casos de violência contra populações originárias chegam aos nossos ouvidos, a violência de madeireiros, de garimpeiros, e também a própria doença da Covid, até por inação, talvez, ou até ação, em alguns agentes governamentais. Você usou essa frase há pouco tempo, né? A história se repete, Lília, ou nunca deixou de ser? Não é uma repetição da história, é simplesmente uma continuação de uma história que a gente só não enxergava, né? Não via. Estava lá, mas não enxergávamos. Olha, infelizmente, com relação às populações originárias, às populações ameríndias, às populações indígenas, essa é uma história que nós sempre fizemos questão de não ver, né? É muito impressionante a nossa cegueira, né? A nossa grande cegueira. Eu, né, tenho facilidade de reconhecer que tem uma miopia física, né, que sou míope, mas a gente tem muita dificuldade de perceber como nós somos míopes culturais, né? Então, a questão colonial no Brasil, o momento colonial no Brasil, é uma história de pilhagens e de piratarias. A gente não conta isso, né? De guerras, de clãs, né? Que conquistaram os estados europeus e que passaram a conquistar o resto do mundo. A história do assim chamado descobrimento foi uma história do desencontro, né? Ou seja, as pesquisas mais otimistas falam de uma mortalidade de 60% da população que vivia no litoral. Já outras pesquisas falam em 90%. As populações indígenas morriam por conta da guerra, por conta da escravização dos seus corpos, mas também, como você citou corretamente, muito corretamente, bem lembrado, por conta de uma guerra biológica que se instaurou. Né? Dizem até, galera, não sei se você já ouviu falar, é uma hipótese bem interessante de alguns pesquisadores recentes, que falam que na guerra biológica com a África, os europeus levaram a pior, morriam. E na guerra biológica com os ameríndios da costa, os ameríndios levaram a pior, porque como eles não tinham nenhum anticorpo para a gripe transformar. A gente sabe que a gripe pode virar mortal, né? Sabemos como nunca, mas enfim, a gripe matou, dizimou a população de uma maneira terrível. Então, foi uma história do desencontro, né? E uma história de subjugação, uma história de luta, né? E essa história, ela vai se repetindo. Eu estudei os museus de etnografia no final do XIX e início do século XX. Havia um cientista alemão que veio para o Museu Paulista, o von Ehring, que pregava que a estrada de ferro noroeste do Brasil deveria passar por sobre os Caingangue. Né? Ou seja, que os Caingangue, no final do 19, começo do 20, eram entendidos como um impedimento à civilização. De que civilização nós estamos falando, né, galera? Como diz sempre Lévi-Strauss, bárbaro é aquele que acredita na barbárie. Né? Essa visão é muito forte no Império também, se a gente pensar que o Império financiou um indigenismo romântico, né? Ou seja, o Império financiou a descoberta da Carta de Caminha como a nossa carta de identidade, aí ele financia Meirelles para fazer o quadro da primeira missa, financia pesquisas para mostrar onde tinha acontecido a primeira missa. Se o imperador costumava dizer, Pedro II, que ele era um grande cultor de línguas indígenas, provou que não era, o Império nunca deixou de matar, né, os nativos. Então, é muito impressionante que você tem o José de Alencar escrevendo Iracema, né, que é um anagrama de América, né? E o que era Iracema? Era a virgem que morreria para a civilização sobreviver e que dá a luz ao filho, Moacir, que quer dizer filho do sofrimento. Se nós pensarmos também nas telas, são inúmeras as telas que falam sobre a Confederação dos Tamoios, sempre essa ideia de que os indígenas morreriam felizes e graciosamente para que a nossa civilização europeia pudesse perseverar nas Américas. O que impressiona, galera, não tem a ver com a sua primeira pergunta, é como nós divulgamos esse mito da harmonia, da igualdade, há tanto tempo.
né? Eu não vou ter tempo de falar dessa história continuada, mas se nós chegarmos no momento presente, como você bem citou, os indígenas têm sido assassinados, né? E têm sido mortos mesmo, ou então retirados, há uma tentativa de retirá-los das suas terras por conta de mineradores, madeireiras, simples exploradores, com o beneplácito do nosso ministro do Meio Ambiente, né, que já disse que quando chegou a Covid, ele falou que era um bom momento para passar a boiada. Né? Passar a boiada é o quê? Justamente tentar passar essas coisas que, na opinião dele, impedem a exploração da Amazônia. Né? O Brasil bateu esse mês, de novo, um recorde de desmatamento na Amazônia. O Brasil também é considerado pela Anistia Internacional um dos países mais perigosos para as lideranças indígenas. Né? Nós sabemos de várias lideranças indígenas que faleceram, né? Lutando pelos direitos indígenas. E a história da Covid em relação aos povos indígenas é a mesma. Em 1918, Galeno, a gente vê os jornalistas comentando como várias sociedades indígenas sumiram do mapa, não ficaram para contar a história. E o que está acontecendo agora? Né? Ou seja, estamos contando a mesma história. A mortandade é elevada, não há vacinas, não há máscaras, não há luvas. Né? Então, nós estamos recontando essa história. Deixa eu pegar um ponto que você também citou num dos seus livros mais recentes, ressaltando o aspecto de que o debate político no Brasil hoje tem sido muito escancaradamente violento, né? Talvez tenha se abandonado uma certa prudência retórica. Sim, você mostra em vários dos seus livros que você chama de uma estrutura autoritária que tem uma longa história no Brasil. A violência já estava lá, né? A exploração já existia, né? Então, talvez a mudança não seja o fato dela ver, e a nossa miopia em enxergá-la, mas uma perda de pudor em se falar de maneira violenta, tentando naturalizar até mesmo a referir-se de maneira violenta. E aí me lembrou aquela velha frase do Sérgio Buarque de Holanda, que tanta gente não entendeu, fingiu não entender, né? Quando ele se referia ao homem cordial, né? Essa cordialidade que ele queria dizer uma espécie de ética emotiva, né? Das reações que seriam uma característica nossa, enquanto brasileiras e brasileiros. Esse caráter cordial, esse caráter emotivo não mediado pela razão, ficou mais claro hoje em dia com essa perda de pudor, de uma violência no próprio discurso? Então, o Sérgio Buarque de Holanda escreveu muitas obras, né? Não é à toa que ele, mais velho, ele não gostava de falar de Raízes do Brasil, porque Raízes do Brasil foi um livro muito mal lido, né? E um livro lido a partir de um capítulo, capítulo 7, né? O Homem Cordial. E justamente Sérgio Buarque não fazia um elogio da cordialidade, fazia uma crítica da cordialidade. Ele dizia que cordialidade vinha de coração, e que os brasileiros tinham muita dificuldade em discriminar esferas públicas de esferas privadas, né? E procuravam governar o Estado como se fosse uma grande família, é o familismo, né? Da nossa política, dos nossos políticos e da nossa subjetividade como brasileiros. E o Sérgio Buarque de Holanda não resistiu, né, à recepção das pessoas que, ou a favor ou contra, diziam que ele teria feito um elogio da cordialidade brasileira, cordialidade que as pessoas entendem como bons tratos, lanheza, simpatia, harmonia. Eles, não, esse aqui é a ponta do iceberg, né, porque lá para baixo só tem conflito, né? Só tem problema, só tem violência, né? Então, o Brasil ele gosta, né, de se fazer representar a partir da ponta do iceberg. O brasileiro gosta muito de dar para fora essa imagem de muito amigo, muito cordial, o país do carnaval, o país da parada LGBTQ+, mas o mesmo país do carnaval da parada LGBTQ+, é recordista
da mortandade da população LGBTQ+, quer dizer, são os nossos grandes paradoxos. Só que, durante muito tempo, e você tem razão, os brasileiros conviveram com essa imagem, sobretudo para fora, de um país harmonioso. O próprio mito da democracia racial trazia esse cadinho de história, não é, Galena? Ou seja, o Brasil da democracia, não há conflito de raças, todos se respeitam, né? Mas, como dizia a Milor Fernandes, é porque cada um sabe qual é o seu lugar. Né? Ou então o seu primeiro exemplo do subordinado do hotel que só serve na base da ordem. Né? Agora, isso mudou. Né? Com essa guinada autoritária, né? Populista, tecnocrata e autoritária, é muito impressionante que uma série de brasileiros, não todos, começaram a, como você falou, não só eles perderam o pudor, e eu concordo contigo, mas eles começaram a se gabar, né? Lembra desse verbo, me gabar? Né? Eles começaram a gostar de mostrar como eles são, na verdade, intolerantes. Vamos ficar com um exemplo recente, né? Estamos conversando aqui em maio de 2021, né? Do secretário, eu falo isso porque os secretários e ministros caem nesse governo com grande rapidez, né? Então, do atual secretário da Cultura, que é o Frias, né? Bom, Frias, há pouco, ele comprou uma arma em dezembro de 2020, não só comprou uma arma, mas como a população civil pode comprar uma arma caso comprove que está com perigo de vida. Não sei como ele pode comprovar isso, mas mais ainda, Galeno, a população civil que tem acesso a uma arma não pode ostentá-la publicamente. E o que faz o secretário da Cultura, né, que deveria pensar na cultura desse país? Anda de lá para lá com uma arma absolutamente visível na cintura, além de estar sendo acusado de muito assédio moral. Né? Então, esse é um exemplo de um ator, né, que até então tinha papéis subordinados, ganhou um papel principal ou uma cena luminosa nesse governo e que imediatamente virou, né, uma pessoa, ele era antes uma pessoa risonha, pelo menos era dessa maneira que ele gostava de se fazer representar, e de repente virou essa pessoa intolerante. Né? Ele e o que representa o bolsonarismo, porque a minha questão, Galeno, é a seguinte, eu não acho, no livro que eu escrevi sobre o autoritarismo brasileiro, eu cito o Bolsonaro uma vez só. E quando eu estou falando de clientelismo, para falar justamente que ele não é a nova política, ele era deputado federal há 27 anos, seus filhos são deputados federais, senadores, vereadores, temos o primeiro caso de um vereador que mora fora da sua cidade, né? Ou seja, que legisla em Brasília. Então, veja, esse bolsonarismo, que é mais do que Bolsonaro, é, na verdade, um índice. Ele é um sintoma, ele não é a causa. Né? Mas o bolsonarismo que está aí é para além do presidente. É a reunião de uma série de pessoas violentas, de uma série de pessoas que não têm qualquer apreço à democracia, que preferem, falávamos de narrativas históricas, não é? E de memória e história, preferem exaltar a ditadura militar como um golpe democrático. Espera aí, você mesmo falava dessa ideia de como esses grupos estão pegando conceitos e os transformando. Eu chamo isso, Galeno, que você tem toda a razão, de sequestro. Né? Ou seja, os nossos conceitos estão sendo sequestrados. Não existe golpe democrático. Um golpe, ao menos na modernidade, é quando um grupo que foi eleito politicamente, de forma correta, é derrubado por um grupo que não foi eleito democraticamente. Então, o golpe de 64 foi um golpe, não tem nenhuma laranjinha que a gente pode colocar no pé da árvore para dizer que foi democrático, feliz, não existe isso. Né? Mas essas pessoas estão sequestrando, não só nós vimos serem sequestradas a nossa bandeira e as nossas cores, o que é terrível, foi um sequestro. Né? Agora, nós não podemos usar, quem não for adepto desse tipo de negacionismo, de obscurantismo, não pode usar, como a gente tem visto, você citou muito bem o conceito de livre-arbítrio, né? Mas o sequestro de muitos desses conceitos e a aplicação deles para sociedades que são
muito raivosos, grupos que são muito, desculpe, muito raivosos, muito odiosos, que preferem governar na polarização da população e não no diálogo, né? Nós sabemos que a política é a arte de produzir consenso. Jair Bolsonaro fez uma campanha não no consenso, já para o seu grupo, né? Para a sua claque. Venha quem quiser, mas essa é a minha claque. E você veja que é o que está acontecendo agora. Aconteceu desde o início, né? Ou seja, nós não temos um governo que governe em nome dos brasileiros. Por isso, a intolerância cresceu muitíssimo desde 2018. O ataque que as religiões de matriz africana têm sofrido é imenso. Uma intolerância racial. Nós estamos matando uma geração de jovens negros, né? Temos números de guerra civil do Iêmen, do Afeganistão e da Síria. Mesmo assim, vamos combinar que não enxergamos, né? A intolerância é também uma intolerância de gênero, como nós conversamos aqui, o Brasil é recordista de assassinato das pessoas LGBTQ+, e uma intolerância por região também, né? É engraçado, né, que nós, com grande frequência, chamamos o pessoal que vive no Nordeste de nordestinos. Não com tanta frequência, nós nos chamamos de sudestinos, não é, galera? Porque não, São Paulo é diferente de Rio, que é diferente de Minas, ou seja, isso mostra também uma intolerância de região muito forte e que está ficando expressa pelo imperador, olha o ato falho, pelo imperador, pelo presidente, né? Com a sua atuação em relação aos governadores do Nordeste. Esse é um governo que não trata a oposição como adversários políticos, trata como inimigos. Com adversários eu dialogo, com inimigos eu tenho que assassinar. É a guerra, né? É a guerra do Estado. Então, enfim, infelizmente, nós perdemos, como você diz, o pudor e ganhamos o orgulho de alguns de nós, que nos representam no exterior, inclusive, de se dizerem muito viris, né? De andarem de bicicleta sem máscara. Conta para mim qual o problema de usar máscara, né? O que tira de virilidade usar máscara? Que gostam de aparecer, de produzir aglomerações para mostrar como são fracos, ou melhor, como são fortes, mais um ato falho, né? E que nós é que somos fracos, que ficamos nas nossas casas, né? Um governo que, logo que tomou posse, falou em nome da sua religião, a minha religião, né? Ou seja, é um governo, sobretudo, não republicano, e é um governo que se orgulha de ser intolerante, né? Então, veja que nós tomamos de lavada até numa representação quase naive, né? Que nós gostávamos de usar no exterior, né? Agora não. Né? A representação que esses governantes, todos homens de classe média, brancos, né? Ou que gostam de dizer que são brancos, a imagem que eles gostam de dar é a imagem heteronormativa, viril e intolerante, muito intolerante. A história é uma ciência, né? E enquanto ciência, ela não se apresenta como verdade, né? Aquela velha definição do Popper, né? De que algo só pode ser considerado uma afirmação científica caso permita ser provada falsa, né? Quem procura verdades absolutas, dogmas, deve procurar outros ambientes que não instituições científicas. Falando da história como ciência, qual é a distinção entre uma abordagem científica da história, que tem como função revisitar, reinterpretar, como você falou na primeira resposta da nossa conversa aqui, esses momentos pretéritos, e o revisionismo histórico, que manipula, e às vezes até ao estilo de George Orwell, cria frases tão contraditórias em si mesmas, símbolos como ditadura é liberdade. Qual é a diferença, né? Qual é a linha que se pode traçar entre essa história que sim tem como uma das suas funções revisitar o passado e o revisionismo histórico? Olha, eu sempre converso com os meus alunos quando eles começam um projeto que projeta petição de princípios. Ou seja, você escreve um projeto, você seleciona um tempo, faz uma questão para esse tempo e lança algumas hipóteses. Mas um mau projeto é aquele que não consegue, a despeito dos dados que levanta, rever as suas primeiras hipóteses. Ou seja, a história como ciência, ela é pautada em documentos, em fontes, né? E se os documentos não confirmam aquilo que pensávamos,
Nós é que estamos errados. O que é o revisionismo? É quando você volta atrás no tempo, ou faz do tempo uma espécie de bengala para uma verdade prévia e que não será alterada. Aí é que a história vira bula de remédio. Né? Por que é bula de remédio? Porque você já tem uma prescrição lá, já diz, olha, se você tomar vai acontecer isso, se você não tomar vai acontecer isso. E revisionismo é a história de bula de remédio, né? Ou seja, é a história com o final está pronto antes do início. Todo historiador, quando vai escrever uma pesquisa, escrever um livro, todo cientista, né, sabe que a introdução e a conclusão são as últimas coisas, porque elas são consequência, não são causa. Né? Claro que nós temos hipóteses, mas se as hipóteses não se confirmam, bora, gente. Né? Eu vou dar o exemplo do espetáculo das raças. Eu deixei para pesquisar no final as faculdades de medicina. No espetáculo das raças, eu estudei a importância das teorias do racismo científico no final do século XIX, começo do XX no Brasil. Eu tinha certeza, Galeno, que as instituições mais importantes seriam os institutos históricos. E deixei as faculdades de medicina para o final, falei, isso aí é rápido. Qual não foi a minha surpresa quando eu vi que o suprassumo estava lá? Toda a discussão que a gente fez aqui de eugenia, branqueamento, toda lá. Né? E o que a gente faz com isso? A gente esconde, bota embaixo do tapete? Não, historiadora que é historiadora, vai em frente e não vai dormir, vai ter que escrever, vai ter que trabalhar mais, mas é isso que os seus documentos fizeram. Revisionismo, não. É assim, eu quero encontrar essa verdade nos institutos históricos geográficos brasileiros. Se eu encontrar, ótimo. Se eu não encontrar, eu crio. Né? Esse é um problema. E o revisionismo é pautado numa série de informações ruins, informações não pautadas em dados e em confirmações, e, sobretudo, no cruzamento das fontes. Né? Ou seja, ciência lida com o cruzamento de fontes. Né? E é assim que nós produzimos novos conhecimentos. Quem é adepto do revisionismo é adepto da história que já termina com viveram felizes para sempre, porque você sabe previamente onde você quer chegar. Isso não é história, né? Isso é má informação. Lilia Schwartz, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço.